vida, com você, pastor Onéas, seu conservo, seu amigo. De cada jornada, de cada dia, de cada momento, nós estamos juntos no Senhor. Estamos agora aqui no nosso Falando Sério, trazendo a você uma palavra, uma mensagem do amor, do poder de Deus, nesses tempos de pandemia, de crise, que a Bíblia chama de peste que está sobre toda a terra. Nós estamos vencendo, nós estamos caminhando, o povo de Deus, o povo que se chama pelo nome do Senhor, o povo de aliança com o Senhor, está caminhando, e essa praga, como a 10ª praga do Egito, a praga de morte dos primogênitos, essa praga mortal não está alcançando o nosso arraial. Eu, pastor Onéas, peço de modo muito especial ao povo do Ministério Chama Viva que continue orando, intercedendo a Deus para que essa praga mortal não alcance as nossas casas. Nós temos alguns infectados, alguns que foram contagiados por esta peste, mas estão de pé, estão se erguendo, cada um deles. Não vamos chorar os nossos mortos, porque não teremos mortos nessa praga. Nós vamos continuar nesse sentido, nesse propósito, nesse caminho, crendo e clamando a Deus que essa praga não nos alcançará, como diz o nosso querido Salmo 91. Mas eu quero meditar com você, aqui no nosso Falando Sério, em algo bastante importante. Os grandes impérios, as grandes nações do mundo. E nós estamos, adianto a você, estamos vendo o nascimento ou o crescimento, o desenvolvimento de um novo e grande império mundial. Nós vamos chegar até esse império desse tempo. Mas veja, ao longo da história, grandes nações se levantaram e dominaram o mundo. Foram as primeiras nações do mundo poderosas, com grande poder político, militar, bélico, e marcaram época na história, ou épocas na história da humanidade. O primeiro império, assim, que a gente vê de um modo grande na história, que se relaciona com Israel, com a palavra de Deus, e que tem a ver conosco agora no estudo da palavra de Deus e das coisas espirituais, foi o Império Egípcio, o Egito. Ao tempo de Moisés, o Egito era a maior potência mundial. O Egito, veja bem, construiu as pirâmides, aqueles monumentos históricos que estão lá até hoje, fantásticos, tremendos. Não se entende a técnica da construção daquelas pirâmides, uma engenharia espetacular, uma medicina tremenda para a época, uma potência e uma nação. Ao tempo de Moisés, e Moisés viveu uns 1400 anos antes de Cristo. Ao tempo de Moisés, o Egito era uma potência mundial tremenda. E a verdade é que nos 430 anos que esteve lá no Egito, a maioria desses 430 anos como escravo, uma nação escrava, Israel se multiplicou lá e foi a mão de obra, a ajuda preciosa para tornar o Egito ainda maior. Mas foram escravizados e foram tirados por Deus de lá com mão forte, como nós sabemos. Mas a verdade é que, como essa potência mundial, esse expoente do poder mundial, do poder nacional, assim, de uma nação em todo o mundo, o Egito passou e decresceu, decaiu, não terminou, está lá até hoje, não foi exterminado, nada disso. Há povos que foram, mas o Egito não. E nós vemos na história bíblica o surgimento, então, de um outro grande império mais adiante, lá por volta de 500 e 600 anos antes de Cristo, nós vemos o levantamento de um império chamado Babilônia. E é aqui que nós queremos chegar agora ao tempo de Babilônia, né? E ler um texto do livro do profeta Daniel, que diz assim: ele respondendo a Nabucodonosor, o rei de Babilônia: tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua, esta estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro.
Foi esta estátua que o rei viu, e Daniel em seguida começou a dar a ele a interpretação daquele sonho dessa grande estátua. E Daniel disse ao rei, a Nabucodonosor disse: tu és a cabeça dessa estátua, a parte de ouro. E falou da grandeza do reino de Babilônia. Realmente, Babilônia foi um dos impérios mais poderosos que o mundo já viu. A palavra, por exemplo, de um rei de Babilônia era a lei. Ele mandava matar, matava-se. Ele mandava preservar a vida, preservava-se. Era um homem realmente de grande poder. A verdade, como de outros impérios também, mas a verdade é que os reis de Babilônia, cujo nome era quase sempre Nabucodonosor, é como o faraó no Egito, né? Uma denominação para rei, e um rei em Babilônia, ele era a palavra final em termos de lei. Era ele que mandava fazer e se fazia, como eu disse ainda há pouco. Mandava não fazer e não se fazia. Era um império tremendo. Nós temos hoje considerado assim como uma das 7 maravilhas do mundo. Os jardins suspensos de Babilônia eram os terraços do Palácio Real e dos prédios da grande cidade para aquela época de Babilônia. Até hoje são considerados uma das 7 maravilhas do mundo. Esse império realmente foi um império que podia mesmo ser prefigurado como a cabeça de ouro dessa estátua. Mas nós conhecemos a história de Babilônia. Nós sabemos bem, naquela história, outra história que está nesse contexto do banquete de Beltesazar. Beltesazar sucedeu seu pai, Nabucodonosor. Veja bem, e esse homem foi um homem terrível, tremendo. Se seu pai Nabucodonosor conquistou Jerusalém, conquistou Judá, levou cativo o povo de Judá para a Babilônia, veja bem isto, e também levou os utensílios do templo, os objetos de ouro, de prata, de pedras preciosas, mas especialmente os objetos sagrados do templo, e guardou em Babilônia. Agora Beltesazar, o seu filho, vem e promove um banquete, mas veja, um banquete profano, uma festa com muita música, com muita orgia, um tipo de um carnaval em Babilônia, um carnaval real, no Palácio Real. E então Beltesazar comete a loucura de mandar buscar os objetos sagrados do templo de Deus em Jerusalém, que estavam guardados desde o tempo do seu pai. Sinal de que ele conhecia bem, de que ele tinha ouvido as histórias acerca do templo, daquele povo de Israel em Jerusalém e do elemento sagrado daqueles objetos. Me parece a mim que o pai dele, Nabucodonosor, tinha guardado com muito respeito aqueles objetos em um lugar seguro. Mas ele não teve esse mesmo respeito, essa mesma reverência que seu pai, e mandou buscar aqueles objetos. E eles foram trazidos para aquela festa orgíaca, com mulheres, com música, com bebida. E quando ele já estava muito provavelmente bêbado, embriagado, de repente ele viu uma mão escrevendo na parede. E aquela mão escreveu aquela escritura na parede que dizia Mene, Mene, Tekel, Parsim ou Ufarsim, em outras versões. E diz o texto que Beltesazar, o seu filho, ficou desesperado. Seus joelhos batiam um no outro, em grande aflição e desespero, e tentou-se ler aquela escritura e ninguém conseguia ler. E de repente a mãe dele, já uma senhora idosa, veja, a mãe do rei, lembrou a ele dos tempos do seu pai e de um homem que havia dos israelitas, ali em Babilônia, chamado Daniel, que tinha dos deuses, veja bem, dos deuses, ela dizia assim, o poder de interpretar visões e sonhos. E Daniel foi chamado, e Daniel disse a Beltesazar que daria a interpretação daquelas palavras. Veja bem o que diz a palavra de Deus sobre essa interpretação. Daniel disse ao rei, esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Esse contou é o mesmo que julgou, avaliou e julgou. Um juízo. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, que na verdade é Parsim no plural. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Pois, gente,
naquela mesma noite. Acredito que o banquete tenha terminado após essa interpretação de Daniel, a palavra de juízo. Porque se o rei já estava desesperado, batendo os seus joelhos um no outro de tanto desespero, imagina depois da sentença dada, da palavra interpretada, da palavra entendida. A festa já devia ter acabado ali, estavam fazendo a finalização das coisas, quando aconteceu o trágico e terrível. Naquela noite, Dario, o general do Império Medo-Persa, ainda o general, depois ele chegou a rei, Dario invadiu Babilônia naquela mesma noite, e o reino, o grande império de Babilônia caiu numa hora, e os Medo-Persas então dominaram Babilônia, e Dario veio a reinar sobre eles. O império caído, derrubado na mesma noite. Babilônia continuou a existir, mas agora subjugada por um outro império que era justamente a parte de prata daquela estátua do sonho que Nabucodonosor havia tido. O Império Medo-Persa que esteve por anos na cabeça do mundo, no domínio do mundo, na influência militar e política do mundo. Surgiu também o Império Assírio, não está nessa estátua, mas foi um império bastante grande, um império cruel, bastante cruel, que também depois declinou, caiu. Mas após o Império Medo-Persa, a parte, veja, de prata da estátua, veio o Império Grego. Levantou-se o Império Grego, a Grécia se levantou, e com Alexandre e outros mais, e também reinou sobre o mundo e foi uma grande potência. E durante vários anos a Grécia esteve no domínio do mundo. Mas em seguida a Grécia levantou-se então outro império, que este foi o do tempo do Senhor Jesus Cristo, o Império Romano. Roma se ergueu, Roma se levantou e tornou-se a nação dominadora do mundo, ao tempo inclusive do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que quando Jesus nasceu em Belém de Judá, Israel estava sob o domínio de Roma, e a ida de Maria e José para Belém, moravam agora em Nazaré, eram naturais de Belém, mas moravam em Nazaré. E César ordenou, César Augusto, um dos Césares, ordenou que todos fossem às suas cidades de origem para o recenseamento. E José e Maria foram, e ali nasceu o Senhor Jesus, sob o domínio do Império Romano. Eu quero falar uma coisa a você que é importante. Eu gostaria que você guardasse bem isso para o entendimento da história mundial e deste tempo. Nós estamos chegando ao nosso tempo e aos impérios desse tempo. A verdade é, um dia eu ouvi de um velho pastor: todos os impérios, as potências mundiais são como assim, sua existência é como um morro, um monte, a subida, o topo e depois apenas descida. Veja bem, a subida, o topo do monte, não há mais o que subir. Uma estabilidade aqui e depois a descida desse monte. Assim tem sido na história dos impérios mundiais. Cresceram, 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 chegaram ao seu topo, ao seu máximo, ao seu auge, dominaram sobre o mundo um tempo, mas agora não tinha mais para onde crescer. E agora seria iminente a queda para que outro império surgisse, e começaram a descer. Alguns desceram gradualmente, devagar, ao longo do tempo, mas outros desceram como Babilônia numa noite, a queda. Para que outro império se levantasse no seu lugar, subisse, chegasse ao cimo desse monte, ao cume desse monte, ao topo do poder mundial. Ali parasse por um tempo e depois começasse a descer de novo para que viesse outro império. Foram assim os grandes impérios, as grandes potências que dominaram sobre o mundo. E a história foi se desenvolvendo até que nós chegamos agora ao século XIX. Veja bem, ao século XIX, em que a maior potência do mundo era, veja bem, a Inglaterra. A nossa Inglaterra está aí, uma nação amiga, uma nação ainda potente, uma nação próspera, uma nação rica, está entre as nações mais ricas do mundo.
Mas o auge, se eu posso chamar de um império inglês ou do Reino Unido, o seu auge, o seu ponto maior foi o século XIX. A Inglaterra tinha várias colônias pelo mundo, a Inglaterra dominava o mundo. Nós sabemos que a América do Norte, eu não sou professor de história, mas isso é elementar, né? Foi Cristóvão Colombo que chegou lá, um espanhol, mas a verdade é que foi a Inglaterra que colonizou grande parte da América do Norte, onde hoje nós temos os Estados Unidos. A Inglaterra foi uma nação colonizadora, dominadora do mundo, não foi um império cruel, uma nação cruel, não houve nada de extra ou de extraordinário como nações do passado, como os assírios, por exemplo, que eram violentíssimos, terríveis quando subjugavam seus inimigos, eles eram implacáveis e torturavam muito. Não foi isso com a Inglaterra, mas foi uma nação colonizadora e dominadora do mundo. Para que você tenha ideia, assim na minha cabeça, eu não escrevi isso, mas me vem à minha mente. A Índia foi uma colônia praticamente da Inglaterra por muitos anos. A Palestina, onde está Israel, onde está a Terra Santa, aquela região foi dominada até o século passado agora pela Inglaterra. E foi lá pela década de 40, final dos anos 1930, que a Inglaterra deu autonomia à Palestina e nessa autonomia a Inglaterra propôs à ONU que fosse separado um território para a volta de Israel para ser um Estado constituído, organizado para o povo judeu poder voltar à sua terra. Foi uma iniciativa na Assembleia da ONU de Oswaldo Aranha, um brasileiro que presidiu aquela sessão. Mas a verdade é que a dação da terra, a propiciação para isso veio da Inglaterra. Muitas nações ou muitos povos, muitas pequenas nações pelo mundo que estavam sob o domínio colonial da Inglaterra. Nós vemos aqui perto de nós as Ilhas Falklands, ou Malvinas, né, como os argentinos chamam, são objeto de disputa entre argentinos e ingleses. Ali é um tipo de uma colônia inglesa. Ainda existem algumas pelo mundo, são poucas porque nessa mudança do cenário mundial, a Inglaterra foi cedendo a autonomia, a independência a essas nações que eram suas colônias. Mas no século XIX começa a surgir uma nova nação, veja, uma nação filha da própria Inglaterra, que são os Estados Unidos. Surgem os Estados Unidos da América, vão crescendo como potência, crescendo. Ao fim do século XIX, quando a Inglaterra ainda dominava boa parte do mundo por suas colônias, estavam aí os Estados Unidos já independentes há um bom tempo e subindo e já despontando para serem uma grande potência mundial. E nessa virada do século XIX para o século XX, surge então os Estados Unidos da América como uma grande potência no mundo e se firma assim, e a Inglaterra, que tinha chegado ao seu cume, ao seu topo do poder mundial, começa a decrescer alguma coisa para ser hoje apenas uma das nações mais importantes da Terra. E nós vemos surgir um império que eu chamaria de um império neomoderno dos Estados Unidos. Nós hoje devemos ver a realidade. Os Estados Unidos são uma potência no mundo. Eu fiquei impressionado. Veja, há um elemento que é um nível de medição, de aferição das riquezas de uma nação. Chama-se PIB, Produto Interno Bruto. O PIB, ou Produto Interno Bruto, é tudo o que uma nação produz em termos de bens e de serviços, de mercadorias, de insumos e também de serviços. Todas as riquezas, o que uma nação produz num ano. E o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, o que eles produzem, representa 32% de toda a Terra, de todas as nações da Terra. Isso significa que um terço das riquezas da Terra, de tudo que todas as nações produzem na Terra, é produzido nos Estados Unidos. E nós temos visto hoje os Estados Unidos como uma potência que ascenderam no lugar da Inglaterra, foram lá em cima. Mas parece mesmo, na história profética, naquela comparação que eu fiz do monte em que as nações vão subindo, chegam ao topo, param ali por um tempo, não tem mais como crescer, e dali só declínio.
o que nós estamos vendo é que, mais uma vez, a história está se cumprindo. É bastante claro, eu acho que até a não religiosos, que os Estados Unidos chegaram no seu topo desse monte, dessa montanha do poderio mundial, e já não tem mais para onde crescer, mas parece que já começou lenta, gradualmente, mas começou o lento, né? E gradualmente o declínio da grande potência, da grande nação americana. E há sinais dessas coisas, como houve nas nações passadas, o sonho de Nabucodonosor e outras coisas mais, nós podemos ver que Deus dá sinais de que o poder mundial está mudando e que a história profética do mundo está se cumprindo. E eu me lembro, quero trazer a você a memória o 11 de setembro. Aquele ato ou aquele fato, veja bem, ficou na história marcado por sua data, 11 de setembro, aquele dia fatídico em que o mundo acordou assustado com uma realidade tremenda. Um bombardeio dos Estados Unidos da América, veja bem que os seus sistemas de defesa, que são os melhores do mundo, não conseguiram detectar e nem parar. Que coisa impressionante, aquele atentado àquelas duas torres gêmeas e por aqueles aviões sequestrados e comandados por terroristas islâmicos radicais. E o que me impressiona, eu gostaria de chamar a sua atenção, veja, a grande potência que tem sistemas tremendos, as frotas americanas espalhadas pelo mundo, os porta-aviões com as suas embarcações à volta, primeira frota, segunda frota, terça frota, quarta frota, quinta frota, eu não sei quantas eles têm. Todo esse seu poder, as armas nucleares, todos os seus sistemas de defesa, os seus caças, aviões modernos que ninguém tem, que os Estados Unidos só fizeram para eles próprios, não vendem para outras nações. Tudo aquilo não foi suficiente para barrar um atentado naquele dia fatídico. E o impressionante é que os terroristas, eu tenho aqui a minha caneta, eu vou fazer ela agora de uma faca, uma figura de uma faca. Os terroristas que sequestraram aqueles aviões, veja bem, sequestraram aqueles aviões e fizeram o que fizeram com facas, arma branca, uma arma rudimentar que já é usada, vinha sendo usada desde os primórdios da humanidade. Armas nucleares, eles não puderam detê-las. Eu me lembro bem, na década de 80, eu viajava muito de avião, mas eu viajava de avião como muitos viajam de ônibus. E as cabines dos aviões eram abertas. Falava-se com uma comissária de bordo, um comissário, e o piloto deixava a gente lá na cabine, abria a porta e a gente entrava, olhava, via os instrumentos, à noite aquilo era bonito, aquele monte de reloginhos, tal. A gente olhava para o nada, pelo visor, lá pelo vidro do avião, não se enxergava nada, e era muito bonito, havia essa liberdade. E de repente isso foi tirado e foi nessa liberdade que aqueles terroristas entraram naqueles aviões, uma ação coordenada, uma ação planejada. Aqueles aviões que foram explodidos, tudo foi muito planejado. Eles selecionaram voos que saíam do aeroporto de Nova Jersey, de Kearney, ali um aeroporto pertinho de Nova York. Nova York e Nova Jersey são como Rio e Niterói. E tem um grande aeroporto, John Kennedy, em Nova York, e tem um outro em Kearney, que é uma cidade de Nova Jersey. E eles escolheram voos, veja bem, em que os aviões ali, antes de levantarem, de decolarem, seriam reabastecidos. Então, decolariam de tanques cheios. Foram esses voos que foram escolhidos assim num planejamento tremendo, para que os aviões pudessem explodir de modo maior. E começou aquela explosão, veio a primeira explosão, e eu tenho um sobrinho, ele deve estar me vendo agora, o França e Valdete, meus sobrinhos de Tarme. França estava, veja bem, em Nova Jersey, trabalhando na obra desse aeroporto. Havia uma reforma, caminhões basculantes grandes. França era o motorista de um daqueles caminhões. E eu me lembro bem do que ele disse para mim. Ele, quando viu uma das torres gêmeas já quase em cima, mas um pouco abaixo do seu topo, pegando fogo, ele passou pelo rádio para um outro colega brasileiro: fulano, olha, a torre gêmea está pegando fogo. E pensaram que fosse um incêndio. O colega olhou e disse: é mesmo. E quando eles estavam vendo aquilo, abismados com um incêndio numa daquelas torres,
veio outro avião e bateu na segunda torre. Até o lugar onde bater na torre foi, veja bem, foi um lugar assim, bem planejado. Não bateram em cima porque não destruiriam embaixo. Não bateram embaixo porque o estrago seria imenso. Bateram do meio para cima, destruíram a estrutura ali, o peso de cima veio descendo, achatou aquelas duas torres e foi terrível. O outro avião foi para o Pentágono, o órgão de defesa dos Estados Unidos. É um quarteirão imenso, um prédio assim em forma de um pentagrama com 5 pontas, e aquele avião atingiu o Pentágono e ali matou 600 e poucas pessoas. E lá em Nova York, nas Torres Gêmeas, cerca de 3.500, 3.600 pessoas. Mas havia um outro avião. Havia um quarto avião que estava se dirigindo, crê-se e acredita-se nisso, para a Casa Branca, sede do governo americano. E aquele avião, disse a versão oficial foi que aquele avião teria havido luta dentro do avião entre passageiros que ouviram por celular o que estava acontecendo em Nova York e Washington e entraram em luta com os terroristas e o avião caiu. Mas a verdade não é essa. E o que eu vou dizer a você não é teoria da conspiração. A verdade é que sabiam, esse quarto avião ainda está no ar e está indo para a Casa Branca. Isso não pode acontecer. E aquele avião, na verdade, foi bombardeado por caças da Força Aérea Americana e foi derrubado. Era o que se tinha, lamentavelmente, de fazer. Naquele dia, o grande império sofreu uma grande ferida. E se você quiser ler, olhando essa história à luz da palavra de Deus, há muitos que acreditam nela, e eu acho que tem um fundo de verdade. Leia em Daniel capítulo 8 sobre o bode e o carneiro. A visão que Daniel teve parece mostrar realmente isso, aqueles 2 chifres sendo abatidos. E é interessante uma coisa, sempre o poder econômico, veja bem, o poder econômico governa, determina o poder bélico, o poder militar. Nenhuma nação pode ser uma nação realmente poderosa militarmente, ser uma potência militar, se não tiver recursos para fazer essas armas e para manter essas armas. E aquele atentado do 11 de setembro, veja, atingiu primeiro o poder econômico. As 2 torres gêmeas, onde? Em Nova York, na cidade de Nova York. E então atingiu o poder militar dos Estados Unidos, em Washington, o Pentágono. Assim, aquele dia foi para a nação americana um dia terrível, que marcou realmente não só os Estados Unidos, mas marcou todo mundo. E eu ouso dizer a você uma coisa, o mundo não foi mais o mesmo depois do atentado de 11 de setembro. Agora, nós estamos vendo os nossos impérios, eu estou falando disso com você aqui, e eu quero dizer uma coisa a você agora. Neste tempo, veja, se lá o 11 de setembro marcou, se o 11 de setembro marcou o início da queda, dessa descida, do topo para descer, esse monte do Império Americano, e isto será gradual, os Estados Unidos chegaram ao topo do seu poder, e agora seria só descer, e o 11 de setembro marcou o início desta descida. É como o GPS no nosso carro, o GPS do meu carro marca a altitude em relação ao nível do mar. Eu viajei para o sul de Minas e estive lá, e nós subimos pelas serras aqui do mar, pela Serra do Mar, e ele ia mostrando 1480 de altura, de altitude, 1500, 1505, 1510, 1520, 1540, 1600. E depois começou a descer um pouco, não tinha mais como subir. Se o 11 de setembro marcou o início desta queda de descenso, dessa descida americana, nós estamos vendo nesses dias um outro evento, guarde bem, isso que eu estou falando a você é profético, que está marcando ao mundo, mostrando ao mundo, assinalando na história profética mundial, na história da humanidade, que um novo império está se erguendo. Enquanto o grande império americano chegou ao seu topo e começa gradualmente a descer, e não vai descer de uma vez só, pelo menos agora, eu ainda vou falar sobre isso.
mas está descendo aos poucos. Um outro império mundial está se levantando, que é o Império Chinês. A China, no passado, a China é um país que tem hoje cerca de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. O Brasil tem 210 milhões, a China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. É uma potência já em termos de povo, de massa popular, de população. Mas a China sempre foi um país muito pobre no passado. E houve um tempo na China de pobreza miserável, pobreza tão miserável, veja bem, que as pessoas, especialmente no interior, para sobreviver, para a sobrevivência, passaram a comer todo tipo de bicho. Tudo que aparecia que tinha vida, eles matavam e eles comiam para matar a fome. E nessa questão, nesta necessidade premente de comer tudo que viam, passaram a comer os tipos mais exóticos de animais, cobras, morcegos, baratas e outros bichos. Há um bicho lá parecido com o nosso tatu, esquisito, estranho, eles comiam aquilo. E com o passar do tempo eles foram saindo, estão saindo daquela pobreza, ainda há pobreza no interior da China, mas eles estão se erguendo. Mas ficou a questão como cultura. E hoje os chineses comem todo tipo de animais que se possa imaginar. E inclusive, principalmente o que? Morcego. Um bicho esquisito, asqueroso, noturno. E nós vimos, se você quiser, vai ao Google que você vai ver. Chinesa, uma chinesa assim elegante, bem vestida, parecendo assim de classe média ou classe alta, com uma tigelazinha assim de sopa, uma vasilha de se comer sopa, a sopinha ali, e no meio da sopa um morcego inteiro, aquela cena pavorosa. Vê-se outra cena, outra foto no Google, de um morcego numa bandeja, de barriga para cima, barriga aberta, e molho colocado morcego assado. E na cidade de Wuhan, onde nasceu, onde surgiu essa pandemia que alcançou todo mundo em Wuhan, existem duas coisas interessantes ligadas a essa peste do coronavírus. Existe um centro de pesquisas em virologia de vírus, dessas coisas, um centro avançado científico de pesquisa em Wuhan, e existe um mercado exótico, de animais exóticos, que é onde os chineses compram essas coisas para comer. Está havendo um embate nesse tempo entre Estados Unidos e China. O presidente Trump insiste, a CIA está investigando, é uma questão deles, nós não entramos nisso, mas a verdade é que eles estão investigando que esse vírus que sabe, o mundo inteiro sabe que veio de lá, esse vírus, acham os americanos, teria vindo, na verdade, desse laboratório, escapado de lá, onde eles manipulam geneticamente vírus, e teria escapulido de algum modo, ou teria escapado desse centro de virologia, desse centro de pesquisas científicas em vírus, teria escapado, talvez, num dos técnicos, dos cientistas, dos funcionários que foi contaminado, não viu, saiu, foi para casa e o passou, ou mais provavelmente, quem sabe, num daqueles animais de experimentos, de experiências, os morcegos. Nós temos aqui no Brasil, pelo mundo afora, né, ratos e esses animais mais assim, cachorros, que são objetos, são cobaias para experiências. E lá morcegos. Acha-se que pode ter escapado um daqueles morcegos com o vírus e ele ter se espalhado na cidade, ido para o mercado exótico, ele ou outros que foram contaminados por ele, e isso atingiu o mundo. Mas a verdade disso tudo não se sabe exatamente o que aconteceu. Mas a verdade é que a China está entrando e está subindo no cenário mundial como a grande potência desse tempo que substituirá os Estados Unidos da América. E o presidente Trump, eu não o julgo, ele não é meu presidente, mas ele é inconformado desde a sua campanha presidencial. Ele diz lá o que está acontecendo no mundo inteiro, no Brasil. Aqui no Brasil, por exemplo, nós pegamos um objeto e nós olhamos bonitinho quando a gente vê embaixo Made in China. Hoje tudo é chinês. A China está fabricando de tudo para o mundo todo. Por quê? É muito mais barato fazer lá. Uma mão de obra semi-escrava, eles ganham muito pouquinho em relação ao dólar dos americanos, fica mais barato fazer lá. E o presidente Trump já manifestou isto.
essa inconformação em que tudo agora é fabricado na China. Ele disse: nós estamos perdendo a nossa indústria. A nossa indústria está se transportando para a China. E a verdade é que a China vem crescendo. Já chegou a crescer quase 12% ao ano o seu produto interno bruto. E agora, nessa queda, nessa pandemia, a China, como vende para o mundo inteiro, e o mundo inteiro quase não está comprando, em termos, o que acontece? A economia da China também caiu. Então, o seu produto interno bruto, que vinha a quase 10% de crescimento ao ano, a nação crescia quase nesse tempo 10% ao ano, é muito. Agora só vai crescer 1,4%, mas ainda vai crescer. E nós estamos vendo um fenômeno impressionante. Eu não quero falar mal da China, eu não tenho nada contra os chineses. Um povo trabalhador, um povo ordeiro, um povo sofrido. Mas uma realidade está aí também para nós vermos. Com esta pandemia, com essa crise, o mundo está desesperadamente procurando comprar equipamentos médicos próprios para combater a pandemia, como respiradores, ventiladores mecânicos, como testes de Covid, como máscaras especiais, tudo isso, roupas especiais, os equipamentos de proteção individual para pessoal de saúde. E quem é que está trabalhando noite e dia a todo vapor e vendendo muito para o mundo? A China. Então a verdade é que a China está ganhando bastante dinheiro com essa crise. Mas eu não quero com isso dizer que eles provocaram a crise. Não creio que tenha sido provocação, porque não soltariam intencionalmente o vírus na sua própria nação, mas em outra. Deve ter sido mesmo um acidente. Agora, é um fenômeno natural dizer que o vírus evoluiu de um tipo para o outro. Houve uma mutação na natureza, espontaneamente não acredito. Para mim, escapuliu mesmo do laboratório. Agora vejam uma coisa, isso está marcando o surgimento, no sentido assim, o crescimento dessa potência mundial que todos sabem, mais alguns anos à frente vai passar os Estados Unidos da América. Quanto aos Estados Unidos, há profecias, a verdade é que há profecias. O Senhor teria falado, essas profecias vão sendo confirmadas, ou terão de ser confirmadas, de que viria um juízo repentino sobre os Estados Unidos. E nós tivemos um pastor americano muito famoso há anos atrás, pastor David Wilkerson. Ele esteve aqui em Campo Grande, aqui no nosso bairro de Campo Grande, no Rio, no Colégio Afonso Celso, no ginásio esportivo. Eu não fui vê-lo, pena, lamento, me arrependo de não ter ido vê-lo. Mas esteve ali, e ele, ali no início dos anos 80, ele profetizou e disse que nós tivéssemos cuidado. Não digo que tenha sido aqui no Afonso Celso, mas naquele tempo a profecia que ele entregou. Tivéssemos cuidado, veja bem, com um grande aperto financeiro que viria sobre o mundo, sobre as pessoas com cartões de crédito. E no início dos anos 80, os cartões de crédito estavam começando a surgir. E hoje nós vemos, de fato, que a nossa sociedade, em termos de economia, está na mão dos cartões de crédito. São dois os maiores que dominam sobre o Brasil e sobre o mundo. Credit Card, Mastercard e Credit Card Visa. E nós vemos essa palavra profética já cumprida. Mas David Wilkerson, veja bem, lá também nos anos 80, ele disse assim, veja bem, eu vejo uma praga chegando no mundo e os bares, igrejas e governos serão desligados, serão fechados ou serão paralisados. A praga atingirá Nova York e a agitará como nunca foi abalada antes. A praga vai forçar crentes que não oram a orar de forma radical, a pegarem em suas Bíblias, e o arrependimento será o clamor dos verdadeiros homens de Deus no púlpito. Olhe bem, e daí sairá um terceiro grande despertamento que varrerá a América e o mundo. Essas são palavras de um profeta de Deus, David Wilkerson. Eu li seus livros, A Cruz e o Punhal e outros mais, inclusive um livro muito interessante, Não Estou com Raiva de Deus. A verdade é a seguinte, essa peste que está aí, esta praga, veja, está parando o mundo, está parando os bares, parou a igreja de certo modo e os governos também. E é interessante uma coisa, se lá no 11 de setembro terroristas conseguiram vazar a defesa da maior potência do mundo com armas nucleares, sensores controlados na órbita da Terra, os satélites controlando a sua defesa.
se terroristas conseguiram vazar isto e penetrar com facas um elemento rudimentar. Agora nós vemos um vírus vir parar o mundo, parar os Estados Unidos, a maior nação, estão impondo aos Estados Unidos especialmente um prejuízo imenso. Lá estão, inclusive, está o maior índice de mortes e de infecções por coronavírus. E também de uma forma rudimentar. Em que sentido? Um vírusinho, uma coisa que não se vê a olho nu, de tão pequeno que é. Mas veja, um elemento que não resiste a água e sabão. E não resiste a álcool gel. Derrota-se o coronavírus ali, o vírusinho, aquela coisinha miúda, com sabão e água. E com álcool gel. Mas esse elemento está parando ao mundo, está parando o mundo, está parando a maior nação do mundo, a maior potência do mundo e alavancando a outra. E vejam mais, está paralisando e atingindo de modo, se está atingindo os Estados Unidos de um modo maior, é a nação mais atingida da Terra agora, está atingindo dentro dos Estados Unidos novamente a cidade, qual cidade? Nova York. Parece mesmo que Nova York está marcada pela palavra profética. Nova York hoje é o símbolo mundial do poder econômico. Lá está a maior bolsa de valores do mundo. Nova York coordena a economia do mundo. O símbolo da bolsa de valores de Nova York é um touro. E quando você chega lá em Nova York, na avenida da bolsa de valores de Nova York, você vê aquele touro enorme de bronze lá, uma estátua, um monumento significando o poder econômico. Os americanos gostam até muito de fazer isso, ó. Símbolo de poder. Pois bem, Nova York sendo alcançado. Por que o pastor Onésio está falando tudo isso? Impérios se levantam, impérios chegam ao topo, permanecem um tempo e começam a cair. E outros impérios se levantam no seu lugar, chegam também ao topo para também cair. Porque, segundo a palavra de Deus, e nós vivemos dessa palavra, haverá, não chamarei de império, mas haverá um reino, haverá uma nação, haverá um principado no sentido de este elemento de poder, que esse será eterno e não cairá, que é o reino de Deus que se manifestará no milênio sobre a terra. A Bíblia fala que nós temos esse reino, somos súditos dele, ministros dele, e chama este reino na carta de Hebreus de um reino que não será abalado. Este será o reino que já está crescendo na terra, atingirá o seu topo na terra e permanecerá no seu topo até que possa elevar-se ao novo céu e à nova terra, especialmente a nova terra que virá. E é um reino eterno, porque esse é o reino de Deus. Nesse tempo, eu quero terminar essa palavra já bastante extensa, dizendo ao povo de Deus: nós cantamos o hino glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus, mas às vezes nós cantamos hinos, falamos poesias cantadas e não meditamos na profundidade da sua letra. Como também, às vezes, nós dizemos a palavra de Deus, mas não meditamos na sua profundidade, no que ela significa, no que ela está nos querendo nos dizer. E no hino Glória, Glória, Aleluia, vencendo vem Jesus, diz lá, já refugie a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis, e os sinais da sua vinda já se mostram cada vez, vencendo vem Jesus. Só este hino nos daria aqui uma mensagem. Gente, vamos abrir os nossos olhos. Eu quero dizer uma coisa a vocês. Dois sinais proféticos desse tempo, e eles estão separados um do outro por um pouquinho só de anos de tempo. 2 sinais. O 11 de setembro, marcando o início do declínio de uma potência mundial, isto é profético. E agora, esta praga, esta pandemia, esta peste que aí está marcando a subida, aparecendo de modo maior ao mundo uma nova potência, um novo império que se está estabelecendo.
E é interessante, eu tenho 3 livros escritos sobre o Apocalipse. A Bíblia fala no livro de Apocalipse que será liberado um exército terrível, pavoroso, de 200 milhões de cavaleiros. Se nós olharmos isso em sentido mais miúdo, mais a miúde, mas em detalhes nós não sabemos. A palavra profética, de um certo modo, está selada, vai se abrindo no tempo de Deus. Mas se nós olharmos do ponto de vista literal humano, somente a China no mundo pode, veja bem, organizar e liberar para a guerra um exército com 200 milhões de soldados. Mas nós sabemos também que o Império Soviético, que foi o império que concorreu com os Estados Unidos no tempo da Guerra Fria, agora nos anos passados, não tantos anos atrás, e agora a Rússia. A Rússia tem um poder, ainda que ficou do Império Soviético, um poder bélico imenso de armas nucleares. E se a Rússia e a China se juntarem, são 2 inimigos velados dos Estados Unidos. Eles têm rusgas, eles não se dão. Mas se a Rússia e a China se juntarem, a guerra pode ser muito feia realmente contra os Estados Unidos. E David Wilkerson, inclusive, em outra profecia diz que os Estados Unidos serão destruídos por um ataque nuclear no momento. Eu, pastor Onés, disse a você, escrevi 3 livros sobre Apocalipse. E eu não vejo os Estados Unidos da América inseridos, veja bem, no tempo da grande tribulação, na história profética derradeira dos dias do fim. Mas um império novo, a China, está surgindo. E se forem 200 milhões de soldados espalhados por aquela parte do mundo, da Europa para lá para o Oriente Médio, somente a China pode fazer isso. Que nós possamos olhar e ver que o mundo está mudando. Essa praga, essa peste que nos está colocando em casa, ela tem um sentido profético muito maior. Dito isto, finalizando esta palavra, Jesus Cristo disse assim: quando vocês verem essas coisas acontecendo, saibam que o Filho do Homem está próximo às portas. Pare e pense. Eu vejo uma praga chegando ao mundo e aos bares. A igreja, ou as igrejas, a governos que estarão paralisados. A praga atingirá Nova York e agitará como nunca foi abalada antes. A praga vai forçar crentes que não oram a orar de forma radical, a pegarem em suas Bíblias, e o arrependimento será o clamor dos verdadeiros homens de Deus no culto. Nesse tempo eu tenho visto um levantamento de homens de Deus pregando, falando a palavra de Deus. E você? Você que me ouve a mim, que ouve o seu pastor, aos outros que ouvem os seus pastores, nós precisamos ouvir a palavra profética e saber o fim está próximo. Nós estamos na transição de impérios e este talvez seja, veja bem, o penúltimo grande império que se levantará no mundo, o Império Chinês. O anticristo não será um chinês, não pode ser. Ele terá de ser um judeu, porque senão Israel não o aclamará como Messias. Israel nunca aceitaria um Messias gentio. Mas esse império pode estar preparando o mundo para o que virá. Não sabemos, mas Deus há de nos revelar. Fica com você esta palavra e eu quero dizer, olha para o céu, olha para o Senhor. Você que está, veja o que a palavra de Deus diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Você que não é morto, que é filho de Deus, que recebeu o Espírito de vida, mas apagou a atuação desse Espírito no seu coração. A Bíblia também diz: não apagueis o Espírito. Está na hora de reacender essa chama. Está na hora de voltar-se para o Senhor. Está na hora de voltar para a casa de Deus. Quando as igrejas forem reabertas, volta para a tua igreja, volta para o teu povo, volta para a tua família, para você estar pronto, porque o Filho do Homem, na verdade o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, já está próximo, está às portas. Nós precisamos abrir os nossos olhos para esses dias, porque a palavra profética está se cumprindo entre nós. Impérios subiram, caíram. Impérios subiram, caíram. Um império está subindo e o outro declinando. Mas chegará um dia em que verá o império da maldade, o império do anticristo, a Roma restaurada. Foge desse tempo. Esteja preparado para o arrebatamento da igreja. Ficando por aqui,
pastor Onéas, seu conservo, seu amigo, e essa palavra que eu creio seja profética. Guarda essa palavra, transmita ela para outras pessoas, para outros crentes, outros filhos de Deus. Inscreva-se também no nosso canal para receber as nossas notificações, porque eu ainda tenho muita coisa a falar a você, mas muita coisa. Às vezes eu preciso selecionar o que eu vou falar, porque a palavra tem sido abundante nesse ministério. Um abraço do tamanho do meu coração para você. E a bênção, a paz, a graça, a proteção, a segurança e todas as palavras do Salmo 91 sobre a tua vida. E uma palavra que eu gosto de dizer, ouvi de um pastor: a bênção do Senhor te perseguirá e te alcançará. Se posso dizer assim, não poderás fugir dela, porque ela te virá como graça da parte do Deus de amor. Assim te abençoo, em nome de Jesus.